Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos com a história e geografia bíblica, ainda falando sobre os patriarcas, e hoje nós vamos falar sobre o segundo patriarca, Isaac. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos entrar nos seus mistérios. Isaac, filho de Abraão, pai de Jacó, é o segundo dos patriarcas. Dizem alguns que Isaac ficou traumatizado pelo que aconteceu quando Abraão foi instado a sacrificá-lo, o que não aconteceu, óbvio, mas que Abraão levou até o Monte Moriá e iniciou todo o trabalho de sacrifício. Entretanto, nós não vemos isso na Bíblia, nós não percebemos que exista qualquer caráter disso em Isaac. Muito pelo contrário, Isaac foi grandemente abençoado por Deus e foi um homem de bastante fé, que criou os seus filhos daquilo que era a promessa de Deus, porque ele adquiriu as promessas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito bem, ele foi nascido enquanto Abraão vagava por esta região aqui, né? Cádiz fica aqui embaixo, aonde depois ele morou, em Beer-lahai-roi. Gerar fica um pouquinho mais para cima, né? Já na região dos filisteus. Berseba fica aqui. Todas essas localidades ficam no deserto do Negueb, ao sul de Canaã, ao sul de Jerusalém. Durante a sua vida, ele sai aqui, ele vai até o Monte Moriá, junto com seu pai, naquele episódio que nós já contamos. Ele morava nesta região também, e aqui ele conseguia safras bastante altas, muito alta em relação aos demais moradores. Diz a palavra que ele conseguia safra 100 por 1, ou seja, uma semente gerava 100. Isso era muito superior ao que os outros tinham. E aí, por conta disso, ciúme, inveja dos outros moradores fizeram com que ele tivesse que sair da região de Gerar. Ele viveu bastante tempo também em Berseba, então aqui ele era agricultor e ele estava com esta proporção que a Bíblia nos fala. Ele foi depois para Berseba, essa região aqui, e ele trata com paz com os filisteus. Então ele morou bastante tempo entre os filisteus sem maiores problemas. Claro que a discussão sobre poços era sempre uma discussão bastante grande, né? Então as pessoas faziam ou entulhavam os poços, discutiam quem era dono do poço, enfim, havia sempre essa disputa sobre água, porque é uma região desértica. Tá? Ele morou também em Beer-lahai-roi, que fica aqui embaixo, perto de Cádiz. Esta região aqui, Beer-lahai-roi, é chamada assim porque o poço que está ali é chamado de Poço do Deus Vivo que me vê, Beer-lahai-roi. Ele foi sepultado em Hebron, aqui em Hebron, na caverna de Macpela, junto depois com a sua esposa Rebeca, que veio de Harã porque o seu pai Abrão pediu para o seu servo ir buscá-la. Ele foi casado com Rebeca. Rebeca era filho de Betuel. Então vejamos lá como é que aconteceu. Terá era pai de Abrão, Arã e Naor. Arã teve um filho de nome Ló. Naor teve um filho de nome Betuel. Sobre Ló a gente já falou. Sobre Betuel nós sabemos que ele teve uma filha de nome Rebeca. E é com esta mulher que Isaac se casa.
Então Isaac casou-se com Rebeca, que era sua parente que vivia ainda em Harã, e foi mandada buscar. Ele teve 2 filhos, Esaú, que era o primogênito e que depois vende o seu direito de primogenitura para Jacó, uma história que nós vamos ver mais para frente, e ele dá origem a todos os edomitas. E um outro filho, que era o mais novo, mas que fica com a primogenitura por ordem de Deus, apesar de que ele faz um arranjado junto com Rebeca, sua mãe, para ganhar a bênção da primogenitura. Mas ele já era tido por Deus como o sucessor, como o primogênito, né? Deus havia falado para eles, então eles não tinham dúvida de que o mais novo, Jacó, serviria ao mais velho, Esaú. Entretanto, de que Esaú, o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo. Portanto, era o contrário do direito de primogenitura. Me equivoquei na primeira vez. Então, Esaú serviria a Jacó. Isto já era dito por Deus para Isaac. Mas Isaac gostava de Esaú e aí aconteceu, como nós vamos ver, aquele engano, aquele engodo, fazendo com que Isaac abençoe Jacó no lugar de Esaú, pensando ser Esaú. Muito bem, Isaac morre já velho, já sabendo dos seus filhos, portanto a promessa de descendência na vida dele também havia se cumprido no momento em que ele morre, ele sabia disso, tá? Ele sucede, portanto, Abraão nas promessas, no pacto com Deus. O que é esse pacto? 3 coisas. Primeiro, a descendência, depois a terra e, em terceiro lugar, a aliança com Deus. Ou seja, este será o povo que se chamará pelo nome de Deus. Amém, amados? Bons estudos!